Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço só que vocês nos sinalizem se vocês estão nos escutando bem, para que a gente possa começar, tudo bem? Estou vendo aqui o bate-papo. Só peço áudio ok. Perfeito, então. Bom, então boa noite oficialmente para todos vocês que já estavam nos ouvindo aqui nos bastidores. Em nome da Bluem, nós ficamos muito felizes em ter todos vocês aqui nos fazendo companhia nessa quarta-feira à noite, especialmente em Curitiba, uma quarta-feira gelada. Não sei como é que está aí em São Paulo, professor Jamil. Não tá gelado, tá esfriando. Não, Tá não se esfriando? compara ao clima de vocês. Ah, é? Bacana. Bom, eu preferia estar no calor, mas já que a gente está no frio, a gente assiste live, aprende e se diverte, né, em casa. Bom, pessoal, eu sou Amanda Lopes, eu sou cirurgia dentista, hoje eu componho o time da Bluem Brasil e o meu papel hoje aqui vai ser mediar a apresentação desses dois grandes nomes da odontologia brasileira, aliás, brasileira não, hoje odontologia mundial, são referências hoje que a gente tem no mundo, a professora Tatiana Deliberador e o professor Jamil Chib. Então é uma honra muito grande poder participar junto com vocês que estão nos ouvindo aí, provavelmente de casa, do consultório, ou até mesmo voltando das suas rotinas. É um prazer muito grande poder assistir esses dois grandes nomes. Antes de passar a palavra para eles, antes de apresentá-los de maneira mais formal, eu gostaria de fazer uma breve introdução para vocês, dando um pouquinho de panorama do que a gente tem hoje na Bluem, sendo oferecido como solução, e muitos desses produtos que a gente vai falar que são soluções vão ser apresentados durante a apresentação do professor Jamil e da professora Tati, através de casos clínicos, e os que não forem, e vocês forem tendo dúvidas ao longo da nossa conversa, peço que vocês tenham total liberdade de mandar a pergunta aqui no nosso bate-papo, que no momento adequado a gente vai respondendo, mas nós vamos conseguir responder todas elas, tá bem? Então, sintam-se abertos, a ideia é que a gente consiga esclarecer essas dúvidas e melhore a rotina clínica de vocês, fornecendo uma nova solução, as terapias bioxidativas dentro dos consultórios, tá bem? Então, todos sintam-se à vontade para fazerem essas perguntas. De primeiro momento, eu queria apresentar para vocês a linha de produtos que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, se vocês entrarem no site da Bluem International, vocês vão perceber que lá fora a gente tem alguns produtos que nós ainda não temos no Brasil. Então, aqui, hoje, nós contamos com 6 soluções de produtos. Dentro dessas 6 soluções, nós temos 3 enxaguatórios, um creme oral, uma espuma e um gel. Quando a gente pensa nos enxaguatórios, cada um deles vai ter as suas indicações. Hoje a gente tem 2 enxaguatórios que podem ser de uso diário para os nossos pacientes e um dos enxaguatórios que é utilizado e indicado somente no pré-atendimento. Em algumas situações muito pontuais, onde eu preciso ter uma concentração maior de oxigênio, a gente indica o peróxido de hidrogênio a 1% para o paciente levar para casa. Se não, via de regra, ele sempre vai ser a nossa escolha no pré-atendimento. Dentro do portfólio dos 2 enxaguatórios, a gente tem algumas indicações diferentes. A gente tem um enxaguatório que a gente chama de enxaguatório regular, que é um produto que tem sabor, que é um produto refrescante, que tem uma concentração de oxigênio para fazer essa manutenção da saúde periodontal do paciente. E a gente tem um produto chamado fluido, que vai ter uma concentração com o dobro do que o enxaguatório regular fornece hoje para os nossos pacientes, porém muito indicado para pacientes que possuem bocas sensíveis, ou seja, aqueles pacientes que estão num tratamento oncológico, onde não devem utilizar produtos com xilitol na composição, ou então, até mesmo, eu gosto muito de um exemplo, mulheres a partir dos 40 anos começam a desenvolver uma certa intolerância a produtos que sejam muito refrescantes. Então, pacientes mais velhos, pacientes idosos, em específico as mulheres, têm uma tendência a optar sempre por produtos mais suaves. Então, é uma indicação para esse público também, o público que não gosta da refrescância, que precisa fazer essa manutenção, porém, gostaria de ter algo mais suave para utilizar no seu dia a dia. Nós temos a espuma, que é a nossa grande aliada hoje quando nós pensamos em dispositivos móveis,
PT, PPR, alinhador, placa de bruxismo, qualquer um dos dispositivos móveis, a espuma é uma grande aliada, tanto para controle de placa desses dispositivos, como a manutenção dos tecidos de suporte dos pacientes que utilizam esses dispositivos. Além disso, ela ajuda a fazer uma despigmentação dos dentes e dos próprios dispositivos. Então, ela é muito, muito adequada para os pacientes que utilizam alinhadores ortodônticos. Então, hoje, se a gente for pensar na principal indicação da espuma, além dos dispositivos móveis em geral, hoje ela é carro-chefe para todo paciente que utiliza um aparelho ortodôntico, seja ele fixo ou seja ele um alinhador invisível. E nos últimos 2 produtos aqui nessa breve apresentação, nós temos o gel oral, que talvez seja a líder dos casos clínicos que a professora Tatiana e que o professor Jamil vão trazer hoje, porque ele realmente é um aliado dentro do consultório. A gente consegue colocar ele em várias situações clínicas onde eu preciso de uma cicatrização mais rápida e onde eu preciso suplementar o oxigênio naqueles tecidos. Então, sobre o gel, eu vou deixar a palavra para esses 2 grandes mestres, porque eles vão trazer muita coisa para vocês. E a gente tem o creme oral, que é um aliado junto do enxaguatório para o cuidado home care do paciente, para o dia a dia dele, para fazer essa manutenção, seja dos implantes, seja das lentes de contato, ou seja da dentição natural do paciente. Esse é o resumo dos produtos que nós temos hoje no portfólio. Qualquer dúvida que vocês tenham depois ou durante a apresentação sobre qualquer um deles, seja dos que forem ditos ou dos que não forem mencionados durante a apresentação dos casos, sintam-se à vontade para nos perguntar. Os produtos que nós vamos falar hoje, apresentando essa filosofia da terapia tópica com o uso do oxigênio ativo, eles surgiram na Holanda desde a década de 90. Um cirurgião bucomaxilofacial chamado Dr. Peter foi o grande criador dessa fórmula junto com uma equipe. A gente sabe hoje que talvez a especialidade que mais trata casos complexos, que trabalha com cirurgias de grande porte dentro dos consultórios, é a implantodontia e é a especialidade bucomaxilo. São as especialidades que acabam trabalhando com grandes cirurgias, o que exige um grande comprometimento do paciente no pós-operatório para que ocorra tudo bem. Então, o Dr. Peter, como cirurgião bucomaxilofacial, sentia a necessidade de ter algo suplementando a saúde desses pacientes depois que ele fazia os procedimentos cirúrgicos. E aí, ele começou a criar o produto nos anos 90. O produto surgiu e o produto foi descoberto por grandes entusiastas. Um deles, que inclusive é filho do Dr. Peter, o Johan, que está aqui assistindo a live, e o Foki, que é esse rapaz que aparece abraçado com o Dr. Peter, começaram a entender que essa fórmula não precisava ficar dentro só do consultório do Dr. Peter, isso precisava ser divulgado para o mundo, porque era muito bom os resultados que ele tinha quando ele utilizava com os pacientes. E assim nasceu a Bluem, e assim nasceu os produtos que vocês têm hoje, ou quem ainda não tem, vai passar a ter dentro dos consultórios, ajudando na rotina clínica. Hoje, nós temos uma equipe da Bluem International, que nos ajudou muito a organizar esse webinar, que participa muito da criação de conteúdo que nós trazemos hoje para vocês e dá todo o suporte para a Bluem Brasil. Essa equipe está apresentada aqui para vocês. E nós temos a equipe da Bluem Brasil. Hoje nós temos o Carlos Overney, que é nosso diretor comercial, que nos ajuda em todas essas transações no nosso dia a dia. Nós temos a pessoa que vos fala, eu, Amanda, que ajudo nessa parte de treinamento e educação, tanto dos assessores, quanto também treinamento que às vezes vocês, como dentistas, precisam, têm alguma dúvida. E nós temos a professora Tatiana, que além de membro do Board International, nos ajuda aqui no Brasil a também estruturar várias coisas, sejam elas as pesquisas científicas, como também a estruturação de explicação, de aulas e de conteúdo que chega nas mãos dos dentistas. Então, hoje vocês têm esse time aqui no Brasil. Hoje a Bluem está presente em mais de 50 países, ou seja, nós já temos boa parte do globo ocupada com dentistas utilizando os produtos. É muito bacana, até deixo a dica, se você ainda não faz parte do grupo da Bluem no Facebook, nos avise, manda aqui mensagem para a gente enquanto a apresentação está acontecendo, que eu mando o link para vocês. Lá nós temos dentistas de todo o globo discutindo e mostrando seus casos, tirando dúvidas. É muito bacana a gente poder ter essa relação. São mais de 50 países trocando experiência e conversando sobre a rotina com o uso dos produtos.
Aproveito, finalizando a minha fala aqui, antes de passar para a professora Tatiana, que vai abrir hoje a apresentação dos casos, estimulando vocês a participarem do concurso WM. O que consiste esse concurso? Vocês podem criar casos utilizando os nossos produtos e submeterem. Os 5 melhores casos vão concorrer a uma viagem toda paga para o Europério, que vai acontecer provavelmente em agosto de 2022. Essa data pode ser que mude, né? Como tudo está acontecendo. Mas, a princípio, em agosto de 2022, nos vemos no Europério. Então, se você gostar das apresentações que você vai ver hoje, eu tenho certeza que você vai, faça casos no seu consultório, submeta esses casos no concurso e tenha a chance de participar do Europério junto conosco, tá bem? E agora sim, apresentando oficialmente esses 2 grandes feras que eu falei no início. A professora Tatiana Deliberador, como já mencionado, ela é membro do conselho, do board da WM International, ela é especialista em periodontia e implantodontia, ela é mestre, doutora e pós-doutora em periodontia, professora da Faculdade Lapel, ganhou o prêmio em 2019 como o melhor caso clínico apresentado utilizando os produtos da WM e faz parte do board desde 2019. O professor Jamil participa das atividades da Bluem desde que a Bluem chegou aqui no Brasil, né, professor? Então, no início, quando o Eduardo, que eu não tenho certeza se está aqui na live, porque eu não consigo ver os participantes, trouxe os produtos aqui para o Brasil, ele foi uma das primeiras pessoas também a experimentarem e começarem a fazer pesquisas, testando... Assistindo, Amanda, ele está aí. Assistindo, tá aí? Ai, que bom. Então, um abraço para o Eduardo. Foi uma das primeiras pessoas a trazer esses produtos, a testar esses produtos e também iniciar suas pesquisas científicas. O professor Jamil é mestre e doutor em periodontia, professor titular do programa de pós-graduação em odontologia, concentrado nas áreas de periodontia e implantodontia. Então, vendo esse currículo, todos vocês já perceberam que aqui a gente vai ter uma densidade de casos cirúrgicos muito bacana para ser mostrada e para ser replicada dentro dos consultórios. Professora Tatiana, eu vou parar o meu compartilhamento e vou passar a palavra para você. Ok, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite, ainda mais falando da terapia oral com oxigênio, com a empresa Bluem, na qual eu já trabalho também desde 2016, e é uma empresa que eu admiro muito e acredito muito nos seus produtos, né? E é isso que nós vamos mostrar aqui um pouquinho hoje. Agradeço imensamente também de dividir essa webinar com o professor Jamil Shibli, um excelente professor, um grande nome, uma pessoa que eu sempre admirei de longe, né? Muito, e agora um pouco mais próximo. Obrigado, Jamil, por você estar aqui comigo hoje. Bom, então, falando um pouquinho, fazendo uma introdução sobre a terapia com oxigênio, se nós colocarmos eu acabei de colocar essa palavra-chave no PubMed, Oxygen Wound Healing. Apareceram 4.907 artigos científicos publicados nos últimos 20 anos. O que isso nos diz? Que já está mais do que comprovado que o oxigênio é extremamente necessário para que ocorra uma cicatrização adequada, né? E aqui eu trouxe 2 artigos, um recente e um mais antigo, que foram publicados na área médica, mostrando realmente que o oxigênio é fundamental para a cicatrização. E é fundamental como, né? Qual é o papel do oxigênio nessa cicatrização? Então, o oxigênio, ele faz com que ocorra uma defesa contra os micro-organismos, tudo isso já está comprovado na literatura. O oxigênio estimula e mantém a angiogênese, que é a formação de novos vasos, isso é fundamental para a cicatrização, aumenta a proliferação de fibroblastos e, além disso, aumenta a síntese e deposição de colágeno. Então, todas essas etapas são fundamentais para que ocorra uma cicatrização adequada. E quando nós temos uma ferida, a própria ferida, ela está em hipóxia.
E se a gente coloca algum produto ou trabalha com alguma terapia com oxigênio para melhorar essa cicatrização, é isso que acontece. Como a professora Amanda falou, né, a história da Bluem, ela me encantou também, desde o começo. Ouvindo, né, como que o Dr. Peter desenvolveu esse produto junto com o Folk, junto com o Johan e toda a equipe, e ele tinha uma missão, né, que era fazer com que os pacientes dele tivessem uma recuperação mais rápida possível, com menor dor possível. E isso ele foi estudando, né, com as terapias com oxigênio. Nós sabemos que a câmara hiperbárica é excelente para cicatrização de feridas, né? Só que a câmara hiperbárica, se a gente for pensar para a odontologia, é um mundo muito distante. Então, o Dr. Peter falou, nossa, mas eu preciso de algum produto que tenha oxigênio e que eu consiga usar no meu dia a dia clínico. E com muito estudo, muita pesquisa, né, foram desenvolvidos, então, os produtos da Bluem. Então, eu falo que os produtos da Bluem, eles têm alguns diferenciais, né? Eles têm uma fórmula única, né, que possui realmente oxigênio ativo, e esses produtos, eles são usados de forma tópica, de forma local, e isso facilita muito. E, além disso, um dos segredos dos produtos da Bluem é que esse oxigênio ativo, ele é liberado de forma lenta e controlada. E o Bluem, né, muita gente pergunta, mas por que Bluem? O Blue veio da cor do creme oral, que é azul, quem já usou sabe, e o M é de Magic. Então, é como se fosse um creme mágico. E quem usa os produtos da Bluem pela primeira vez, assim como aconteceu comigo, eu falei, nossa, mas isso aqui parece mágica, como que isso acelera tanto a cicatrização? E baseado nessa surpresa clínica que eu tive, eu comecei a usar e a pesquisar né, os produtos, e é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Bom, como a doutora Amanda já falou, nós temos vários produtos no mercado, né, brasileiro, e eu vou apresentar para vocês hoje, a maioria dos casos, utilizando o gel oral da Bluem, que eu chamo que o gel oral é o meu queridinho, né? Eu gosto de todos, mas o gel, dentre os produtos da Bluem, é o meu queridinho, certo? E vocês vão entender o porquê. Então, o gel oral, ele é um produto que não contém flúor, então isso, para quem faz implantodontia, é importante, porque a gente sabe que muitas vezes o flúor reage com o titânio, né? Ele é um produto que não possui álcool, é um produto que tem menos lauril, ou seja, causa menos ressecamento na mucosa, e a sua principal indicação é auxiliar na cicatrização, seja ela qual for, né? Independente da área que você trabalha na odontologia. E quando a gente compara o nível de liberação do oxigênio do gel com os outros produtos, o gel apresenta 5 vezes mais liberação de oxigênio do que o enxaguatório, a espuma e o creme. Por isso que a principal indicação dele é realmente auxiliar na cicatrização, né? Então, baseado nisso, eu vou mostrar para vocês um primeiro caso clínico, que talvez alguns de vocês que estejam aqui nos assistindo já tenham visto, mas é um caso clínico que é surpreendente o resultado que foi obtido, tá, com o gel. Então, é um caso que foi desenvolvido pelo professor Marcelo Imano, que trabalha comigo nos cursos de pós-graduação. Ele fez uma cirurgia de regeneração óssea guiada, utilizando material de enxerto e membrana. Após 4 dias, houve o rompimento dessa sutura, gerando uma deiscência do retalho, né? Então, a gente já observa aqui remanescentes do biomaterial e tecido necrótico. E o paciente retornou para o consultório, relatando que estava com um pouco de dor e que a cicatrização não estava adequada. Ao chegar no consultório, né, o doutor Marcelo ficou surpreso e falou, nossa, e como é que eu vou fazer? Posso
desepitelizar isso e ressuturar? Posso. Mas decidi optar pela utilização apenas do gel oral, né? Só que antes de aplicar o gel oral, é de extrema importância que todo esse remanescente de biomaterial e que o tecido necrótico seja removido. E por quê, né? Para a gente entender o porquê, é importante a gente verificar como que o oxigênio age nos produtos da Bluem. E para saber como ele age, a gente precisa saber a fonte, né? Então, os produtos da Bluem, eles liberam oxigênio através de duas fontes. Uma delas é o mel e a outra é o perborato de sódio. Mas como assim o mel, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar com os produtos, eu falava, mas como que o mel pode liberar oxigênio? E eu fui estudar um pouquinho, né? E baseado nos estudos, inclusive, da própria empresa Bluem, as abelhinhas, quando estão fabricando mel, elas têm um segredo, né? Que falam que libera essa enzima glicose oxidase, chamada GOX. Então, a liberação da GOX acontece, e ela fica dormente. E quando a GOX entra em contato com a umidade, por exemplo, uma ferida, um fluido, um tecidual, um sangue, né? Essa GOX acorda e acontece uma conversão gradual. Ela se transforma de glicose em ácido glucônico e peróxido de hidrogênio. Então, a fonte da GOX ou do Bluem está na transformação química liberando peróxido de hidrogênio. E o perborato de sódio também, quando em contato com água, com fluido, ele é convertido em borato de sódio e peróxido de hidrogênio, né? Então, por que eu falei que é importante remover aquele tecido necrótico? Porque o produto precisa estar em contato com algum fluido, com uma umidade, para que aconteça essa liberação, essa reação química para liberar o oxigênio. E essas quantidades de oxigênio, de peróxido de hidrogênio, né, são liberadas muito gradualmente. Então, esse é um dos segredos do produto também. E muita gente pode perguntar, mas nossa, peróxido de hidrogênio, né, em altas concentrações, ele é usado para descontaminação, mas aqui a liberação é em baixa concentração. Então, libera em torno de 0,003 a 0,15% do produto. E isso cientificamente já está comprovado, que baixas liberações de H2O2 têm ação bactericida, né? E não causam dano aos fibroblastos. Então, a quantidade de peróxido de hidrogênio que é liberada nos produtos da Bluem é baixa, não causando dano aos tecidos, liberando oxigênio e, consequentemente, auxiliando na cicatrização. Bom, voltando ao caso. Então, foi removido todo esse tecido necrótico. E aqui, o doutor Marcelo, ele resolveu estabelecer um protocolo clínico, né? Não que isso seja um protocolo cientificamente comprovado, mas nesse caso foi o protocolo que foi usado. Então, ele pediu que a paciente viesse ao consultório todos os dias, e com exceção do final de semana, né? E ele aplicou na ferida 3 vezes o gel e deixou 10 minutos. Então, ele aplicava, igual vocês estão vendo aqui, deixava 10 minutos, lavava, aplicava de novo, deixava mais 10 minutos, lavava, aplicava e o paciente ia para casa com esse gel. E a cicatrização, agora eu gostaria que vocês fizessem a análise comparativa, ela é surpreendente. Porque aqui está o caso inicial, com 2 dias, a gente já observa um tecido de granulação, tecido vivo, e essa melhora da cicatrização, ela vai acontecendo dia após dia. Então, aqui eu tenho a cicatrização com 3 dias, aqui com 6 dias, a ferida, né, visualmente, parece que está quase fechada, com 7 dias, 8 dias, 9 dias, 13 dias, já tem, né, tecido epitelial por tudo, no 16 dias, e
21 dias ocorreu o fechamento completo da ferida. Então, quando eu vi esse caso pela primeira vez, eu falei, realmente, é inacreditável. E o Dr. Marcelo, ele tem a vantagem que ele é um excelente fotógrafo. Então, além dele usar os produtos, ele também realiza lindas fotos e consegue convencer os pacientes de voltar dia após dia no consultório para fazer essa aplicação. O segundo caso clínico é um caso semelhante, né? Que mostra a utilização do gel auxiliando na cicatrização. Esse paciente, ele irrigou, ele estava com dor no dente e ele mesmo fez a irrigação no dente com hipoclorito de sódio e causou essa necrose na mucosa. O paciente veio, na época, até a Universidade Positiva, onde eu ministrava a aula. Os professores, a Maria Cecília, que é a professora lá, me chamou, falou, Tatiana, não seria um caso bom para a gente aplicar o Blue-M? Eu falei, sim. Ela me mostrou a foto, eu não fui até a clínica. Daí ela fez a aplicação na clínica e deu para o paciente aplicar em casa. Quando ele chegou 4 dias depois, não estava apresentando uma melhora. E ela me perguntou de novo, Tatiana, não está funcionando. Está acontecendo alguma coisa. Eu falei, mas estranho não está funcionando. Vocês removeram o tecido necrótico inicialmente? Daí ela, não. Eu falei, então removam o tecido necrótico. Então foi feito isso aqui, ó. Foi removido o tecido necrótico. E daí o paciente aplicava em casa, né, uma vez por dia, uma camada bem grossa. E vejam a evolução, né, aqui no 18 dias após o começo do tratamento. Então, eu gosto de mostrar esses 2 casos para frisar para vocês que em casos críticos de cicatrização, sempre o tecido necrótico, na minha opinião e na minha experiência, deve ser removido, tá? Para realmente ter a liberação do oxigênio. O terceiro caso clínico é um caso clínico de uma periodontite localizada na distal desse canino. O dente apresentava uma profundidade clínica de sondagem de 14 milímetros, né? Foi feito a raspagem supra e subgengival, aqui devem ter bastante periodontistas, então nós sabemos que para tratar doença de fundamental importância, realizar a raspagem supra e subgengival, e daí você pode associar com terapias coadjuvantes, que aqui no caso optamos por aplicar o gel, né? Então foi aplicado após a raspagem, colocando o gel numa seringa, foi aplicado dentro da bolsa periodontal o gel, e esse gel foi mantido lá, e o paciente foi para casa, tá? E 30 dias depois, né, no período de reavaliação, aquela profundidade de sondagem que era de 14 milímetros passou para 4 milímetros. O meu dia a dia clínico é muito voltado para a periodontia, eu faço muito tratamento de doença periodontal, e esse resultado, em apenas 30 dias, o fechamento da bolsa, para mim foi surpreendente. E foi esse caso que eu mandei, né, no concurso da Blue-M, e que foi votado como o melhor caso clínico de 2019. E como a doutora Amanda falou para vocês no começo da nossa webinar, a Blue-M está com um novo concurso aberto. Então, eu convido vocês que estão aqui nos assistindo a fazerem casos clínicos e mandarem esses casos clínicos, né? A forma de envio está no site da Blue-M Internacional, e os 5 melhores casos, o autor, né, vai participar do Congresso da Europério, que vai ser em Copenhague em 2022, assim esperamos, né? Porque era para ser em 2020, era para ser 2021 e agora vai ser 2022. Tomara que essa pandemia nos permita. Um outro caso clínico, também relacionado à periodontia, é um caso de periodontite agressiva generalizada, né? Antiga classificação. A paciente apresentava profundidades clínicas de sondagem, perda de inserção, sangramento à sondagem, né, essas bolsas variando de 6 até 10, 11 milímetros. E foi feito, obviamente, a raspagem subgengival, supra e subgengival, orientação de higiene, e foi feita a aplicação do gel oral
nas bolsas, né? Então, aqui, finalizando a raspagem e imediatamente fazendo a aplicação do gel. A paciente retorna no dia seguinte e é feita já com um aspecto de melhora, apenas com um dia, né, após a raspagem e aplicação do gel. E nesse retorno foi feita a aplicação novamente do gel oral, né? Claro que não introduzindo mais muito a agulha da seringa dentro da bolsa. O paciente volta no segundo dia de pós-operatório. Isso daqui, essa imagem, ela me impressiona muito pela qualidade, né, do tecido, né? Então, quem faz periodontia sabe que com 2 dias após uma raspagem supra e sub, a gente não teria esse padrão de cicatrização. E o paciente volta e faz a terceira aplicação do gel nas bolsas, né? Aqui o terceiro dia de pós-operatório e foi feito mais uma aplicação. Então, foram feitas 4 aplicações. E daí o paciente ficou aguardando para fazer a consulta de reavaliação, né? Então, na própria consulta de reavaliação, a profundidade clínica de sondagem, os níveis clínicos de inserção tinham melhorado muito. E se manteve, né, com 60 dias. Até melhoraram mais com 60 dias, né? Então, é um outro resultado muito bom e que vocês podem utilizar no consultório de vocês. Muitos me perguntam, mas qual é o protocolo exato? Não existe ainda, pessoal, um protocolo exato. Vai da nossa experiência clínica. Muitas pesquisas ainda estão sendo feitas para a gente chegar e falar cientificamente qual é o protocolo da utilização dos produtos da Blue-M, né? Mas use, né? Pelo menos, né, aqui nós fizemos dessa forma, mas você pode fazer de outra forma, né? O importante é que quem não usa, eu falo, use e surpreenda-se, é uma frase. E agora, recentemente, agora em 2020, isso que nós visualizamos clinicamente, saiu publicado num artigo, falando que no tratamento, né, da periodontite, a raspagem e o alisamento subgengival é fundamental, só que foi usado nesse caso como terapia adjuvante a terapia com oxigênio tópico, né? E nesse caso foi o gel da Blue-M. E isso melhorou, ajudou a reduzir as profundidades de sondagem, e claro que o artigo sugere novas pesquisas, futuras pesquisas, para comprovar esse resultado que eles tiveram. E o nosso grupo, né, fez um trabalho aqui não com o gel, mas sim com o creme oral, né, foi conduzido pela professora Carmen Storre. Ela desenvolveu gengivite em estudantes de odontologia e, como se fosse o antigo estudo do Lê, né, eu falei que ela foi muito corajosa de querer fazer esse trabalho, mas ela conseguiu. E ela dividiu o grupo em 2. Então, um grupo no retorno, após o desenvolvimento da gengivite, no retorno, começou a higienização com a placa, com o creme oral, né, contendo triclosan, e o outro grupo com o creme oral contendo oxigênio. E foram feitas, obviamente, uma série de medidas né, e tudo mais. Não dá tempo de a gente falar aqui especificamente do trabalho. Quem quiser depois pode me pedir, eu mando o estudo completo para vocês. Mas o resultado foi que ambas, né, os cremes orais, né, tanto contendo oxigênio, né, foram efetivos, né, contra a gengivite e favorecendo o controle de placa. O quinto caso, e último, eu acredito, é um caso clínico relacionado ao uso do enxerto gengival livre para aumento da faixa de gengiva inserida. Esse foi um dos primeiros trabalhos publicados na Implant News, se eu não me engano, talvez o primeiro utilizando o gel como auxiliador da cicatrização, né? Então, esse trabalho, nós optamos, a paciente precisava fazer 2 enxertos, um do lado direito e um do lado esquerdo, com a mesma finalidade. Então, nós optamos em, então vamos propor para a paciente, ver se ela aceita, aplicar
do lado direito, o gel, tanto no leito doador, que é o palato, quanto no leito receptor, e do lado esquerdo não aplica nada. A paciente concordou, né? Então, foi feito o procedimento cirúrgico, né? Aqui, os enxertos gengivais livres suturados, e nós orientamos a paciente que ela deveria aplicar o gel diariamente, tanto no palato quanto no leito que recebeu o enxerto. Com 3 dias de pós-operatório, já observa-se que o lado direito apresenta uma cicatrização mais acelerada. E a paciente relatou que estava sentindo menos desconforto. Nesse 3º dia, foi entregue para a paciente uma plaquinha de silicone, para que ela continuasse fazendo a aplicação do gel em casa, né, uma vez ao dia, apenas do lado direito, também no leito receptor e no leito doador. Quando a paciente retorna com 10 dias de pós-operatório, a cicatrização visualmente, né, está melhor, e ela afirmou que sentiu muito menos dor no lado que ela aplicou o gel. E fazendo o acompanhamento desse caso, ó, aqui no leito receptor, o lado que recebeu o Bluem, que é o lado direito, apresentava uma menor inflamação quando comparado ao lado esquerdo que não recebeu, isso com 10 dias. E para nossa surpresa, isso a gente também não pode afirmar, mas clinicamente dá para ver que o lado que recebeu o gel teve uma formação maior de gengiva inserida, tá? E essa formação, uma cicatrização melhorada, né, em relação à gengiva inserida, tem sido reportado por outros profissionais, né, que são parceiros da Bluem, certo? Então, esse é um caso de um dentista, se eu não me engano, depois o Johan me corrige, eu acho que é inglês, e ele reporta que houve um ganho de gengiva inserida, porque ele aplicou o Bluem no momento da cirurgia, na instalação do cicatrizador, e também o paciente foi aplicando em casa. É importante falar que o paciente não precisa aplicar apenas o gel, né? A gente pode associar a aplicação do gel e indicar o enxaguatório e o creme oral, né? No meu dia a dia clínico, eu recomendo o gel, com certeza, e o enxaguatório da Bluem, tá? Eu tenho só prescrito o enxaguatório. E em relação às pesquisas, né? Então, os casos clínicos finalizaram, já estou terminando aqui a minha apresentação, mas em relação às pesquisas que nós estamos realizando, uma delas, que foi recentemente finalizada, uma aluna de mestrado, a Juliana, defendeu no final do ano, nós fizemos feridas no dorso de ratos, né? E o grupo teste recebeu a aplicação do gel do Bluem segunda, quarta e sexta. E o grupo controle recebeu aplicação de soro. E esses animais, eles foram eutanasiados com 5 dias de pós-operatório, 10 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias. E aqui vocês visualizam a imagem clínica. E quando nós comparamos, por exemplo, aqui com 14 dias, a gente verifica que a cicatrização clínica dos animais que usaram Bluem estava bem melhor do que os que não usaram. E esse trabalho foi feito também uma análise histológica e imunohistoquímica. E histologicamente, o que a gente observou, né? Que o grupo que recebeu o Bluem, que é o grupo T, o grupo teste, inicialmente, ele já apresenta uma maior quantidade de vasos sanguíneos, né? E quando vocês veem essas flechinhas, ó, são presença de vasos. E ele apresenta também um tecido mais organizado, tanto do tecido conjuntivo quanto do tecido epitelial. E também uma maior formação de fibras colágenas. Então, aquilo que a gente visualizou clinicamente, que acelera a cicatrização, ficou comprovado agora nesse estudo histologicamente.
E nós utilizamos um dos marcadores, foi o VEGF, né? Então, ele é um fator de crescimento endotelial vascular. Então, ele, quando marca as lâminas, mostra que realmente existe o crescimento de mais vasos. E se vocês olharem o gráfico, o grupo teste é o preto. E em todos os tempos cirúrgicos, o grupo do Bluem apresentou uma maior formação de vasos. Então, assim como os estudos falavam, já está comprovado que o oxigênio estimula a angiogênese, com esse estudo a gente pode dizer que o gel da Bluem também estimula a angiogênese, né? E leva a uma cicatrização mais acelerada em ratos. Esse artigo foi agora submetido, né, para publicação, então tomara que seja aceito. E para finalizar, e também, eu sei que o professor Jamil vai falar do artigo que ele recentemente publicou, que eu fiquei muito feliz com o resultado que ele teve. Nós fizemos também, o nosso grupo, um estudo in vitro simples, foi uma iniciação científica de um aluno. Nós pegamos a porfiromona gengivalis, né, e dividimos em 4 grupos, né? Então, um grupo recebeu o Bluem em gel do jeito que ele vem no frasquinho, o grupo 2 recebeu o gel diluído, 75%, e o grupo 3, 50%. E o grupo C foi o grupo da clorexidina. Então, o que nós observamos nesse trabalho, né? Que quem entende um pouquinho de pesquisa in vitro, fala que aqui fica a bactéria, e quando a gente coloca o produto, quanto menor o halo, né, mais o produto inibiu o crescimento dessa bactéria. Então, a gente pôde ver que o Bluem, na concentração padrão do gel, do jeito que ele vem, né, comercialmente, ele inibiu a porfiromona gengivalis de forma similar à clorexidina 0,12%. Né? Então, a gente comprovou isso com esse estudo in vitro, é um estudo piloto, certo? E eu tenho certeza que o professor Jamil vai falar muito melhor do que eu em relação a isso. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de todos, né? Convido todos a participarem do grupo da Bluem no Facebook, né? E me coloco à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Jamil, agora é com você. Obrigada. Tati, muito Parabéns. obrigada. Professor Jamil, enquanto você vai abrindo a tua apresentação, eu só queria perguntar para a professora Tatiana, o que você tem de perspectiva futura, Tati? O que você espera das próximas pesquisas? Eu sei que você também está começando mais algumas, está com algumas ideias. Quais são as suas expectativas? Então, nós estamos desenvolvendo um clinical trial grande, né? Eu e a professora Rafaela Scariotti, a utilização do gel em pacientes fissurados, na extração de terceiros molares. Estamos também realizando uma pesquisa que já se iniciou, só que com a pandemia parou, que é no tratamento de úlceras por pressão dos pacientes que ficam internados em UTI. E também focando na odontologia hospitalar, né, que os dentistas hoje têm uma linha de frente muito importante dentro da UTI. Uma outra pesquisa nossa é comparar a clorexidina com o enxaguatório da Bluem na limpeza diária desses pacientes que estão entubados na UTI. Então, tem muita coisa vindo por aí, tem bastante trabalho, mas quem faz pesquisa sabe que o processo é lento, mas estamos trabalhando. Muito obrigada, Tati. Pessoal, enquanto o professor Jamil abre, alguém tem mais alguma dúvida? Convido todos vocês a nos perguntarem, dúvidas até do caso da professora Tatiana, dúvidas de alguma explicação que foi dada. Estou acompanhando aqui no bate-papo e, por enquanto, estão todos tranquilos. Professor Jamil, a tela é sua. Pronto, agora eu falo também. Boa noite oficialmente a todos, muito obrigado. Obrigado, Amanda.
Parabéns, Tati. Não esperava nada menos. Realmente casos bem legais, bem bacanas. Eu acho que é bacana porque isso a gente pode entreter, né, nossos colegas clínicos que estão aqui, pesquisadores que militam nessa área. Então, eu queria agradecer o convite da Bluem Internacional, Bluem Brasil, pela oportunidade de eu poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos 5, 6 anos com os produtos da Bluem. Muito do que eu vou mostrar aqui para vocês é realizado aqui na Universidade de Guarulhos, do qual eu milito, na docência e pesquisa, né? Assim como vocês, além de clínico, eu milito também na área da academia. Então, aqui na Universidade de Guarulhos, a gente tem um programa recomendado pela CAPES com nota 6, no programa de pós-graduação em implantodontia. Então, eu falo que se eu estou aqui é porque tem gente trabalhando no meu lugar. E é fácil trabalhar com quem trabalha, né? Então, os meninos, eles estão trabalhando. Hoje, eu estava na universidade, a universidade, na medida do possível, né? Eu sei que o Brasil, todo mundo está parado por causa da pandemia, mas a gente vem trabalhando na medida do possível na universidade e no tratamento. O dia de hoje não vai ser não vou dar uma aula, na verdade vai ser um bate-papo no qual a gente vai poder interagir um pouco, espero que vocês interajam comigo. Nós que militamos na área da periodontia e da implantodontia, invariavelmente nos deparamos com complicações, infecções, e realmente precisamos ter o diagnóstico e conduta clínica para que, diante das estratégias possíveis que a gente pode utilizar, a gente consiga tratar ou até mesmo prevenir. Então, é nesse contexto de abordagem que eu vou conduzir hoje a nossa linha de raciocínio e o nosso bate-papo, sempre tentando fazer o translacional, trazer o que a gente tem da pesquisa clínica para o dia a dia do consultório, que esse é o ponto, né? A professora Tatiana está com muita categoria, muito conhecimento, mostrou isso, e o que a gente quer aqui mostrar não que simplesmente a gente tem um produto XYZ, mas sim um protocolo, né? Não um protocolo fechado, mas a gente vem de maneira ativa tentando conduzir projetos, pesquisas clínicas para que a gente possa passar a quantidade de vezes que a gente está utilizando, como utilizar, em que situações a gente está utilizando o Bluem. A gente trabalha muito utilizando o Bluem nos casos de periimplantite, e esse é um ponto importante, porque sempre foi o calcanhar de Aquiles de qualquer periodontista, qualquer cirurgião, qualquer protesista, esses tipos de infecções, ou, muito pior, né, infecções como essa, que tem um alto valor agregado, quer seja financeiro, quer seja pessoal, quer seja profissional, para o seu paciente, para a sua vida clínica e para o teu consultório. E todos nós que militamos na área da implantodontia, que militamos na área das grandes regenerações, estamos fadados a nos deparar casos como esse, né, que invariavelmente levam à perda de todo o processo. Então, as infecções operatórias, né, ou transoperatórias ou pós-operatórias, a gente tem que levar alguns fatores, né, quais são os fatores locais que estão associados a ele, né, quais são os fatores sistêmicos, fumo, diabetes, a extensão e a severidade da infecção, qual é o antibiótico, o antimicrobiano, até mesmo alguns fatores de crescimento, né, alguns agregados plaquetários que a gente pode utilizar. E eu vou tomar um gancho dos casos clínicos que a professora Tatiana apresentou para a gente agora, né, sobre como remover a parte, debridar, remover a parte que está necrótica, quais são os fatores que estão associados, fumo, diabetes, usando proteção como aquelas plaquinhas de acetato para proteger o leito receptor. Então, o ponto também é muito importante, que a terapia com oxigênio ativo, a terapia com Bluem, ela é coadjuvante ao procedimento que a gente está realizando. Então, associado ao procedimento de tratamento de infecções, prevenção, a terapia com o oxigênio ativo, no caso do gel, do Bluem, ela é associada a uma gama de procedimentos clínicos. E isso é muito importante, porque às vezes um colega que é menos avisado vai passar o gel, vai passar um produto, e não é só o Bluem, como qualquer outro produto, e não observar a eficiência clínica. E isso baseado, às vezes, numa falta ou numa inabilidade ou também num desconhecimento do que a gente precisa fazer. Então, a professora Tatiana chamou muito bem a atenção disso, né? Eu gosto de listar esses fatores também para que a gente possa utilizar e obter todas as vantagens, né,
do Blue M em casos como esse, onde eu não tenho infecção, um aumento de coroa, gengivectomia, que é um caso relativamente comum, que a gente milita na periodontia. Você pode utilizar a técnica que você julgar conveniente, com placas customizadas ou utilizando gengivótomos, da maneira que você quiser. Eu não estou aqui para mostrar a técnica para vocês, mas sim mostrar o contexto de como a gente pode utilizar o Blue M. Então, você vai utilizar as melhores técnicas, as melhores filosofias, né, utilizar, mostrando, você vai trabalhar, nesse caso, um laser de airbag, tecido duro, tecido mole, o aumento, né, de coroa, remoção de osso, e aí você vai, a partir quando você termina esse procedimento, você tem alguns cuidados pós-operatórios, né? Então, a utilização, por exemplo, do Blue M Gel, que vai facilitar não só a cicatrização dessa área cirúrgica, mas também vai atuar como agente bacteriano e bacteriostático, né? Com 14 dias eu tenho um pós-operatório como esse. Então, por que o pós-operatório foi bom? Porque todo o procedimento cirúrgico foi englobado dentro de um plano de tratamento e associado a esse plano de tratamento, eu também tenho a utilização da terapia do oxigênio ativo, o Blue M Gel. É simples de aplicar, ele não tem nenhum efeito colateral, ele não vai ter um manchamento, principalmente nesses casos de estética. Hoje, vários pacientes têm restaurações estéticas, quer sejam diretas ou indiretas, né, facetas preparadas com cerâmicas monolíticas, né, e isso invariavelmente vai levar ao manchamento dessa região. E esse ponto é muito importante levar em consideração quando a gente está utilizando, por exemplo, a clorexidina, que hoje é o nosso gold standard, porque é o que a gente utiliza nos últimos 30 anos. Então, a gente começa a ter mudanças de paradigma, quebras de paradigma, para que a gente possa ter o melhor resultado possível, né, nessa paciente. E não só nos casos estéticos, mas também em casos como esse, onde a gente tem uma necrose óssea por bifosfonato, né, onde você tem sequestros ósseos, remoção dos implantes, onde eu preciso de alguma coisa que interaja tanto com o meu tecido ósseo como o meu tecido mole. Né? E a gente sabe do poder da clorexidina, de alguns efeitos citotóxicos, alguns efeitos deletérios da clorexidina direto nessa região do tecido ósseo. E o Blue M Gel, além de ficar fácil, você consegue espalhar, ele vai ficar por mais tempo. Né? Então, você tem uma substantividade muito próxima da clorexidina, precisa ter uma substantividade melhor, né, maior, mas o Blue M Gel, né, o gel oral, ele além de ter o poder bacteriostático, ele também melhora a cicatrização. Então você começa a ter de maneira pragmática, né, as vantagens desse antimicrobiano, né, que ele não é só antimicrobiano, ele também é um acelerador de cicatrização. Né? Então você começa a ter situações onde você facilita muito. E a professora Tatiana muito bem chamou a atenção de um artigo que ele foi recém-aceito na Clinical Oral Investigation, é uma revista de alto impacto clínico, é uma revista europeia, né, para investigações clínicas na área de odontologia, onde nós comparamos tanto a atividade metabólica, como também a toxicidade do Blue M comparado à clorexidina. Então, esse trabalho foi feito em parte aqui na Universidade de Guarulhos, né, junto com o professor Bruno Bueno Silva, né, e uma parte do pessoal lá de Araraquara, com a professora Ticiana Sidorenko de Oliveira, né, onde ela fez toda a parte de citotoxicidade. E o que a gente viu? Eu não quero cansar vocês com números. Então, a primeira coisa é que a clorexidina e o Blue M têm o mesmo potencial de redução bacteriana. Né? Então, eu começo a falar assim, ok, eu tenho 2 produtos, sendo que um é o Gold Standard, e ele consegue, da mesma maneira, reduzir a minha concentração bacteriana. Gostei. Associado à redução bacteriana, ele também tem uma melhora na cicatrização. Então, eu começo a ter vantagens clínicas diretas de um produto sobre o outro. Então, eu consigo não só minimizar o risco de infecção bacteriana, mas também potencializar o meu efeito cicatrizante. E o mais legal disso tudo, que é um ponto que me chamou muito a atenção, né, é que ao Blue M, ele é mais efetivo nos micro-organismos do complexo vermelho. Jamil, o que é isso? A gente tem alguns complexos bacterianos, onde a gente avaliou, nessas 32 espécies, foi um modelo in vitro,
A gente está com os estudos de mucosite e gengivite experimental sendo analisados agora, finalmente, e também os tratamentos de periimplantite, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Bluem não só é bacteriano, bacteriostático, mas ele é mais efetivo do que a clorexidina nos grupos, nas espécies bacterianas que são mais patogênicas, né? Que são o complexo vermelho, que é o complexo que começa a levar realmente à etiopatogênese da doença periodontal. Então, a professora Tatiana já mostrou por Pheromonas gingivalis, junto com ela eu tenho Thananerella forsythia, né, e a Treponema denticola, né, 2 espiroquetas. E isso nos mostra o quão eficiente é, até mesmo quando a gente chega a concluir que esse foi o BAC, né, que o Bluem não só, né, ele tem um menor range, ou seja, ele também não faz mal para as bactérias que são boas, né, as benéficas, porque lembre-se que a gente tem as bactérias benéficas e não benéficas. Ele não só melhora, ele é a favor dessas bactérias que são benéficas, mas ele é mais efetivo contra as bactérias que são maléficas, digamos assim. E isso a gente consegue comprovar também em casos como esse, onde a gente está fazendo pequenas cirurgias, né, para tirar mucoceles. Você pode, de novo, utilizar. Você utiliza muito laser. É uma filosofia que a gente tem aqui na universidade, uma filosofia que eu carrego como clínico, mas que vocês podem estar utilizando a lâmina de bisturi convencional, gente, pelo amor de Deus. Mas a ideia é sempre prover o que eu tenho de melhor para o meu paciente. Nesse contexto, eu vou melhorar a vascularização, vou melhorar a cicatrização, vou ter uma melhor resposta inflamatória, além de ele ser bacteriano. Então, olha 3 dias como ele está. Né? O aspecto, né? O clínico, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu começo a ver isso de maneira sistemática. E como muito bem frisado, né, pela professora Tatiana, isso começou a ser avaliado e observado por vários pesquisadores, não só no Brasil, vários clínicos, mas também ao redor de todo o mundo, né, onde começaram a ter esses achados que deixaram de ser pontuais e passaram a ser comuns e corriqueiros, né, em quem utiliza esse tipo de tratamento. Situações como essa, 10 dias com Bluem, numa situação de palato, uma necrose, né, aqui fui eu mesmo que fiz esse procedimento, né, girando um retalho do tecido conjuntivo, eu tive uma necrose total do meu retalho, total do meu pedículo, com 10 dias. Então, aquele odor fétido, né, de putrescina, de necrose tecidual, ele começa a desaparecer a partir do 2º dia, e com 10 dias eu já tenho uma epitelização, né, quase que completa dessa região. Claro que eu vou ter uma cicatrização por segunda intenção, mas aí eu começo a reduzir, né, a sensação de dor do meu paciente e começo a melhorar o aspecto, né, a qualidade de vida do nosso paciente. E esse é um ponto muito importante, porque o paciente ele se submete a um procedimento desse, claro que ele quer estética, mas ele também tem a morbidade associada a ele. Então, eu sempre quero reduzir essa tendência de morbidade, né, reduzir a dor, e casos como esse de periimplantite também, uma paciente de 15 anos que desapareceu, né, e aparece dessa maneira, eu brinco, né, voltou a ter dor de barriga, porque a periimplantite é dor de barriga, o paciente some, desaparece, e você tem situações como essa, onde você aplica o gel. Outro ponto muito bacana é que ele é fácil de aplicar, então a bisnaga faz com que o paciente consiga levar essa região, ele não precisa colocar na língua, né? Ele não tem nenhum relato de problema com alergia, assim como a gente já teve, né, os casos de infecção de glândula, de parótida, utilizando clorexidina, e situações onde você tem também o tratamento, né, dessas mucosites, dessas hiperplasias, em que em 15 dias você tem essa situação. Então, não é comum você ter esse tipo de tratamento, de cicatrização, quando você não utiliza o Bluem. Esse é o ponto. Então, depois de 5 anos utilizando o Bluem, né, hoje a gente praticamente não utiliza mais clorexidina, quer seja na clínica privada, quer seja lá na faculdade. Né? Por quê? Porque a gente vê vantagens na utilização do Bluem. Né? Existe um valor agregado que não está só no preço, mas no valor de todo o conjunto, no que ele pode fornecer. Né? Características como essa. 15 dias após, você tem essa cicatrização, que é muito boa, que é uma cicatrização de 21, 30 dias. Então, ele acelera. Então, é todo um contexto. Então, efeito bacteriano, aumento da cicatrização,
melhora da qualidade de vida do paciente, porque eu vou ter uma menor intensidade dolorosa, e isso vai só facilitando. Não vou ter manchamento, quer seja da minha prótese, seja dos meus dentes, eu não vou ter a formação daquela língua saburrosa, aquela língua pilosa, né, por causa da clorexidina, não vou ter todos os efeitos colaterais que eu tenho da clorexidina. Vejam, eu não estou exacrando a clorexidina depois de utilizá-la nos últimos 25 anos. Eu estou apenas apontando os fatores positivos que eu tenho de um produto sobre o outro. Aí a tomada de decisão, ela vai ser eminentemente clínica. Só que a tomada de decisão clínica ela é baseada em evidência, né? Quais são os fatores que eu tenho, o que mostra essa evidência. Casos como esse, onde eu estou perdendo o meu enxerto e depois eu tenho essa situação. Esse é o ponto. Então eu consigo salvar, resgatar cirurgias grandes, cirurgias de valores agregados, quer seja financeiro, pessoais e clínicos grandes, utilizando a terapia com oxigênio tópico. Nesse caso aqui, todos os casos que eu mostrei para vocês, né, a gente utilizou, sem sombra de dúvida, né, o Blue M Gel, que essa é a decisão, né, esse o produto, né, que influencia. Não estou falando para não usar o colutório, mas o Blue M Gel, junto com o poder cicatrizante, para esse tipo de cirurgias, essas cirurgias maiores, inclusive para cirurgias menores, de exodontia de terceiros molares, exodontia, ou até mesmo uma coisa que a gente começou a utilizar muito, junto com o pessoal da ortodontia, né? Quem aqui nunca passou é que hoje nós temos alinhadores, mas às vezes ainda são necessários alguns brackets, ou até mesmo com os alinhadores, a gente coloca alguns brackets, né, alguns pontos de apoio, vai machucar a mucosa jugal do teu paciente. Então você consegue sim utilizar o Blue M nessa situação. Então, associado a tudo que a professora Tatiana falou e o que a gente consegue concluir desse dia, né, desse nosso bate-papo, desse contexto todo, é que eu tenho, né, o cuidado das infecções pós-operatórias, do tratamento das periodontites, das periimplantites, eminentemente relacionadas a uma etiologia bacteriana, a uma infecção. E esses antimicrobianos locais, principalmente o Blue M, gel, no caso, ele não só tem um custo-benefício melhor, mas também evita todos os efeitos colaterais que eu tenho observado com a clorexidina. Haja vista que a minha clorexidina, né, ela é um fármaco e nada demais em ter efeito colateral. É muito comum ter um efeito colateral. Então, se eu consigo suprimir esse efeito colateral e consigo suprir a necessidade do meu paciente com um produto como esse, por que não fazer? Então, a partir do momento onde eu começo a ter evidência científica, evidência clínica, né, de usabilidade, de facilidade para o meu paciente, eu começo a ter uma tomada de decisão baseada em evidências para que eu comece a mudar, ter uma quebra de paradigma de que produto antimicrobiano eu vou sugerir para o meu paciente. E esse é um ponto muito importante. Hoje, né, haja vista, inclusive, né, que eu consigo ter produtos com liberação de oxigênio, inclusive tem algumas especulações para o Covid. Não vou entrar nessa seara, não vou ficar discutindo isso, até porque eu não tenho intelecto técnico para fazê-lo. Entretanto, eu tenho aí um produto muito promissor, né, e provavelmente, né, nesse próximo semestre, mais tardar no próximo ano, com certeza as publicações da professora Tatiana, né, as publicações do meu grupo. Eu sei também que existem outras pessoas publicando, como o Irfan Abbas. Eu acho que aquele caso que você mostrou, Tati, é do Irfan, lá da Eu Holanda. acho que é do Eu vi o Irfan. logo dele. Eu vi o logo dele. Né? Eu acho que é do Irfan. O logo é dele, eu não sei se o caso é dele, mas o logo é dele. Então é dele. O pessoal na Índia vem trabalhando muito forte com isso também, né, do Blue M, e eu tenho certeza que a gente vai chegar a um denominador comum muito, muito, muito interessante para a rotina clínica. Né? Então, a gente vai tirar da pesquisa, a gente vai fazer todo esse translacional para vocês, para que vocês possam utilizar esse tipo de tratamento. Né? Então, mais uma vez, eu queria aproveitar e agradecer de novo a grande família Blue M, né, que me apresentou Blue M, o Johan, o Folk, a Nathalie, a Blue M mãe, né, lá na Holanda, né, o Dr. Eduardo Delage, né, que me apresentou junto com o Dr. André Zétola e todo o grupo Blue M Brasil, né, agora
capitaneado pela Amanda, e está com muito garbo e elegância em ter a professora Tatiana junto, né, no desenvolvimento disso. Então, eu queria agradecer de público a oportunidade, né, de poder mostrar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos 5, 6 anos utilizando produtos da Blue M, e os achados, né, agradecer essa oportunidade de conhecer um produto que é realmente uma mudança de paradigma dentro da clínica da periodontia, da implantodontia e da cirurgia que a gente vem militando nos últimos 25 anos. Né? Então, eu queria agradecer a todos. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha... a Amanda já o fez, né? E também, caso alguém queira fazer algum comentário, algum comentário, alguma discussão, uma complementação, a gente está disponível para vocês. Amanda, obrigado. Obrigado, Tati. Thank you, Johan. Nós que agradecemos, Tati, foi maravilhoso, foi muito rico aprender. Eu acompanho a Tati um pouco mais de perto, porque nós estamos um pouco mais próximas, e cada vez que eu escuto cada um de vocês falar, sempre é um novo aprendizado. Por mais que alguns pontos a gente já tenha ouvido vocês falarem, sempre é de uma maneira diferente a explicação e a gente sempre aprende um pouco mais. Então, para mim foi muito rico, eu tenho certeza que para os dentistas que estão aqui nos assistindo também foi. Nós não tivemos muitas dúvidas, então eu coloco aqui o telefone da equipe comercial no final, porque a equipe consegue direcionar desde dúvidas mais técnicas e científicas, caso a gente precise passar para vocês, como também outras demandas. Então deixo aqui para que o pessoal possa anotar e possa ter como referência mais tarde. Bom, Amanda, pessoal, alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão. deixa eu ver. Patrícia. Dulce levantou a mão. Eu só não sei se eu preciso aceitar para vocês falarem, Patrícia e Dulce, ou não. Vocês querem experimentar ligar o áudio e falar para a gente checar? Aqui, ó, permitir falar, já descobri. Dulce, tá permitida a fala. Grande doutora Dulce, excelente ver você por aqui. Também é uma parceira muito próxima nossa. Tá, já tá com o seu som, doutora Dulce, só não aparece a tua imagem. Acho que travou. Bom, eu li Patrícia, mas era participantes aqui. Então era a doutora Dulce que levantou a mão. Paulo, que bom ver você por aqui também. Já autorizei a fala. Alô, estamos escutando? Estamos te ouvindo sim, Paulo. Ok, antes de mais nada, prazer falar contigo, Amanda, minha colega do doutorado, e muito bom escutar esses grandes nomes aí da odontologia, a doutora Tatiana e o doutor Jamil. A minha dúvida que eu tenho é se eventualmente eles têm alguma experiência com o uso de laser terapia e o uso da ozonioterapia junto com o gel de Blue M. Olá, Paulo, boa noite, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu não tenho, Paulo, em uso junto, né, coadjuvante, né, mas o ozônio eu tenho, não é minha prática clínica, mas eu tenho muitos colegas que trabalham com ozônio e têm resultados também de auxiliar na cicatrização fantásticos, porque o princípio é semelhante, mas junto eu não tenho, nem com laser, nem com ozônio, não sei se o professor Jamil tem. Não tenho nenhuma experiência com ozônio. Sinto informar, Paulo, que a minha experiência, a evidência que a gente tem do ozônio, ela é que ela não evidencia, não tem nada de melhora adicional. Né? Embora os trabalhos sejam bem heterogêneos, a gente publicou uma sistemática o ano passado, está no Clinical Investigation, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Para o tratamento periodontal, a gente ainda não teve nenhum efeito benéfico, mas tem um grupo trabalhando com isso. A gente está tentando padronizar e ver, porque é muito heterogêneo, usa óleo, usa outras diferentes apresentações, então esse é o ponto.
Mas respondendo a tua pergunta, não tenho experiência nenhuma com ozonioterapia. Pessoal, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre o ozônio. Até, Paulo, quem está trabalhando bastante com isso é alguém muito próximo de nós lá no Ilapel, que é o Ayrton e o Janderson. Também estão fazendo doutorado lá, e até a gente teve semana passada juntos fazendo alguns testes e trabalhando muito com o plasma gel e o ozônio. A gente ainda não tem resultados, porque realmente foram alguns casos clínicos que a gente está testando aqui, para ver se a gente realmente tem uma resposta suplementada quando a gente trabalha com essa associação. Mas realmente a fala do professor Jamil é muito válida. Hoje realmente a nossa evidência, quando a gente trabalha com ozônio, ainda é muito, muito baixa. A gente tem muito relato, mas a evidência de maneira muito baixa. Então, se eu puder contribuir, seria esse ponto. Pessoal, eu só vou replicar algumas perguntas aqui que vocês estão escrevendo. Dr. Jacques compartilhou conosco que gosta muito da associação do laser e do gel WM, e realmente o Dr. Jacques é um grande entusiasta dessa associação e tem vários casos clínicos. Inclusive, no próximo momento, acho que temos que colocá-lo para conversar junto com a gente e trazer esses casos. Dr. José, vou lendo aqui, tá? Essa terapia é muito parecida com a laser terapia de baixa intensidade, que se baseia na liberação de oxigênio singleto. Inclusive, as respostas clínicas são muito parecidas. Vocês querem comentar aqui essa fala do Dr. José, Tati e Jamil? Eu não tenho experiência com o laser também. Então... Posso comentar. Eu vou passar a palavra Obrigado pela colocação, doutor José. Ele é parecido, mas é diferente. O oxigênio singlet, como o senhor muito bem sabe, ele fica por picosegundos. Essa é a vantagem do Blue M, ele tem uma substantividade maior que a do gel. E para que a gente libere o oxigênio singlet, eu preciso de um fotossensibilizador, no caso. Então, ainda entre comprar o aparelho fotossensibilizador, o gel, para esse caso, ele vai funcionar melhor. Entretanto, o laser vai apresentar uma melhora utilizando fotobiomodulação, tanto na resposta inflamatória para isso. Então, existe um balanço. Né? Eu acho que o Blue M Gel é muito mais para aquele período pós-operatório de antibacteriano e cicatrizante, e o laser de baixa vai funcionar bem na imunomodulação. Eu acho que esse é o ponto. Mas sim, sem sombra de dúvida, são terapias excepcionais. Como fazer perguntas? Doutora Amanda? Oi, doutora Dulce, tudo bem? Consegui fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, prazer ter você aqui junto conosco. O prazer é todo meu. Eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para a doutora Tatiana como o doutor Jamil, se eles têm alguma experiência clínica na associação, ao invés de usar o enxaguatório, com a espuma junto com o gel. Porque eu tenho tido excelentes resultados, porque às vezes os pacientes têm muita dor de lesões bucais e não conseguem utilizar o enxaguatório. Então, a associação da espuma como um agente antimicrobiano e a associação do gel, se eles têm resultados mais satisfatórios. Olá, doutora Dulce, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui. Quando o paciente, às vezes, eu também tenho alguns pacientes que relatam que o enxaguatório é muito ardido no pós-operatório. Isso. Eu não tenho recomendado a espuma nessas situações, mas eu tenho recomendado o fluido, que ele tem uma porcentagem maior de liberação de oxigênio que o enxaguatório e é muito agradável de fazer o bochecho. Então, eu tenho associado o fluido com o gel. A espuma eu tenho indicado separadamente mesmo, para alinhadores ou próteses totais, né? Plaquinhas relaxantes. Ótimo, obrigada. E eu queria só deixar um testemunho que eu tenho feito bastante utilização de gel oral, seguido de aplicação de laser de baixa intensidade, sem terapia fotodinâmica, apenas aplicação do laser, e tenho tido excelentes resultados, porque o laser também promove o estímulo do processo inflamatório. Então, a gente tem diminuição da inflamação e mais ainda o auxílio do gel oral. É só um testemunho que eu gostaria de compartilhar, Amanda. Muito obrigada pela consideração.
Pelos que Não, nós, ótimo testemunho, doutora Dulce, muito bom mesmo. Comungo da sua opinião. a doutora Dulce hoje Obrigada. é uma grande referência quando nós pensamos na área de traumatologia, na área de lesões. Então, também é uma pessoa que tem feito grandes casos clínicos, principalmente relacionados ao uso do fluido. É muito bacana esse encontro de vocês três aqui, porque realmente são grandes feras em áreas distintas e que acabam se complementando no dia a dia, né? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, doutora Dulce. Bom, Paulo já perguntou, doutor José, respondemos a sua pergunta ou você tem mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, deixa eu só ver se alguém mandou mais alguma coisa. Mandou assim, doutor João. Existe algum estudo ou relato clínico no qual os produtos de Bluem são utilizados para tratamento de osteonecrose? Existe, João, não é a minha prática clínica o tratamento da osteonecrose, mas eu tenho colegas, inclusive o nosso próximo webinar com o Dr. Zétula, provavelmente ele vai mostrar alguns casos de tratamento de osteonecrose, e tem funcionado muito bem mesmo, né? Até, eu acho que é válido, eu não sei, doutor Jamil, você quer fazer algum comentário sobre esse assunto? Não. Concordo com a... O doutor Jacques está aqui, mas eu acho que eu não consigo puxar ele. Ele também tem vários relatos de caso associando no tratamento de osteonecrose o gel mais o laser. Então, até alguns artigos que foram submetidos, eu conversei com a Flávia e ela me passou alguma coisa. Eu acho que eu não consigo puxar ele, mas também é um nome que a gente tem como referência quando a gente pensa nesse assunto. Feito? Acho que é isso de dúvidas. Bom, professora Tatiana, professor Jamil, foi um prazer muito grande mesmo ter vocês aqui nos fazendo companhia nessa noite. Acredito que vamos nos ver durante esse ano em próximos encontros, falando um pouco mais sobre alguns assuntos, acho que por enquanto online, né? Porque não vamos conseguir nos ver pessoalmente, mas de qualquer maneira, relembro o pessoal aqui no final sobre a submissão do concurso. Não se esqueçam de registrar seus casos, vale muito a pena. É um baita presente que os melhores casos vão ganhar e vão ter a chance de expor isso para os 50 países que já têm os produtos da Bluem. Thank you, Johan. Bom, pessoal, boa noite a todos. Jamil e Tati, deixo vocês se despedirem aqui do pessoal. Bom, obrigada mais uma vez. O pessoal da Bluem sabe o quanto eu gosto de estar aqui presente com vocês, né, numa empresa diferenciada e inovadora. Então, thank you, Johan, thank you, Folk, thank you, Nathalie, thank you, obrigada, Eduardo, que eu não falei o nome dele, foi por causa dele que eu conheci os produtos da Bluem também. Obrigada, Amanda, pela sua condução, sempre muito brilhante. E, professor Jamil, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Te admiro muito. Imagina, a recíproca é verdadeira, Tati. Obrigado. Obrigado, Amanda. Thank you, Johan. Please say thanks also to Folk and to everybody, to big Bluem family, Netherlands. I will do that. Ok? Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção. Thank you all. Great lecture. Great lecture all. Bye bye. Thank you so much all. Bye bye.